dia a todos, eu me chamo Heloísa, estou aqui junto com meus colegas Agatha, Evandro, Heloísa e Jennifer para fazer uma entrevista com a professora Claudete Aparecida Campos de Albuquerque. Ela que é diretora do Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borel do Verney de Ponta Grossa, aqui no Paraná, e especialista em interdisciplinariedade em educação básica. Nós vamos fazer essa entrevista sobre as práticas restaurativas nas escolas para o projeto de extensão proposto pelo professor Leonardo Garcia para a disciplina de métodos consensuais de resolução de conflitos. Professora Claudete, você gostaria de dizer algumas palavras iniciais? Não, então, agradeço o convite, sempre é bom partilhar aquilo que dá certo, principalmente para a escola pública, né, essa que a gente quer uma escola pública de qualidade, e é uma sementinha, né, uma sementinha que a gente lança, e espero que gere frutos, assim como a gente está colhendo agora no Colégio Borel. Tá certo, então agora eu passo a palavra para minha colega Heloísa, que vai começar com as perguntas da entrevista. Então, primeiramente, bom dia, professora Claudete. Bom dia. Então, a primeira pergunta. Muitos profissionais da educação não têm a capacitação necessária para lidar com questões de violência na escola. Dessa forma, se o aluno não se enquadra nos padrões de comportamento e rendimento, acaba tendo prejuízos na sua vida escolar, como a evasão ou reprovação. Em sua opinião, como as práticas restaurativas podem solucionar esse problema? Quando você vai para o círculo, quando você está mediando, quando você já tem esse olhar, quando você faz a capacitação, você é preparado para isso, né? A gente tem várias leituras, a questão do Zer, né? Ele fala, troque as lentes, né? Perceba esse adolescente, então você faz vários encaminhamentos, né? Então, você consegue entender o que você pode fazer para aquele aluno, aquele adolescente. Enquanto você está ali na escola, a gente tem aquele discurso violento, não serve para minha escola, tenho que bom que não vem mesmo, você acaba trazendo problema, porque você não sabe lidar com aquilo, você bem colocou, nós não somos capacitados para isso, né? Nós somos professores, conteúdo científico, né? As emoções são inerentes, mas quando diante de uma violência, realmente a gente não sabe. Então, a escola, né, a justiça restaurativa, ela nos prepara para esse momento, todos os encaminhamentos possíveis. E eu vou dizer, claro, que existem casos que realmente, né, é só a justiça, né, a legalista que vai dar conta, digamos assim, mas na maioria dos casos que eu atendi, é ouvir o aluno. Essa escutativa que a gente faz dentro da escola restaurativa, por isso que ela dá tão certo. Entendi, muito obrigada. Prof, eu gostaria de saber qual é a importância do diálogo nas práticas restaurativas e quais as restrições dele. O diálogo, ele é um dos principais, né, ele até faz parte da diretriz do círculo, né, então você tem que ter o diálogo, né. Primeiro, a escutativa, você está aberto para o que ele vai te dizer, né, e após isso é você fazer o diálogo com esse aluno ou com o conflito que ele vem, geralmente é aquele conflito que vem da casa, né. Muitos falam assim, não tem nada a ver, a escola, não, com certeza ela afeta muitas relações que eles estão em casa, e muitas vezes a gente percebe que ele volta para casa, ele vai para casa diferente, né, a gente tenta fazer algo, mas quando volta, tá de novo ali o problema, porque ele volta para aquela violência. Então, o diálogo é essencial, é todo o tempo, é não achar que um círculo ou uma prática restaurativa, né, tá mudando, vou mudar alguém, você não muda ninguém, né, então você vai, justamente a importância desse diálogo, não é assim muito rápido, nos casos mais incisivos, nos casos, digamos, mais problemáticos, ele leva um bom tempo para você entender esse contexto, você vai escutando, você vai dialogando, para você ver qual encaminhamento você tem que fazer para aquela criança, se é vulneráveis, né, ou se é questão, ou rebeldia, né, tem casos que é assim, pura rebeldia, né, de coisas que não teve o diálogo em casa. Então, a escola consegue, digamos, detectar qual que é o problema através do diálogo, né, com muita conversa. Eu tenho até um caderno de conflitos que vou ali anotando e vou vendo aquela criança, aquele aluno, adolescente, né. Então, sem diálogo não tem, você não pode impor, né, você tem que responsabilizar o aluno, né, com cada, digamos, caída, você conversou, você orientou, novamente aconteceu, você tem que ter novamente tem uma professora que ela ficou comigo, né, até o ano passado na direção, e agora ela resolveu voltar para a sala dela devido ao cansaço, mas é a minha grande parceira, se você posso até passar o contato, porque ela tem uma experiência maravilhosa. Ela sempre dizia, a gente tem que ter uma disponibilidade emocional muito grande, sabe, de dizer assim, não, eu consigo, eu vou.
Então, o diálogo, ele é também a nossa diretriz e é essencial para que o projeto dê certo. Ok, prof. Oi, prof, tudo bem? Oi. Qual seria o melhor método das práticas restaurativas para ser usado dentro das escolas? Eu acredito que o método como um todo, assim, por exemplo, né, a gente fala, somos da justiça restaurativa, como nós não somos do judiciário, nós somos uma escola restaurativa. Eu sempre falo, assim, quando, né, me convidam para fazer a proposta para outra escola, é fazer o diagnóstico da tua escola, porque o que deu certo para o Borel pode ser que para outras escolas não deu certo. Acho que a primeira coisa é o teu diagnóstico. Por exemplo, quando eu peguei o Borel, ele tinha as violências eram em todas as instâncias, dentro da escola, no recreio, sala de aula, fora, com os agentes com professores. Então, assim, era temeroso. Mas tem escolas que já estão, outro tipo, é mais da comunidade, de dentro para fora, algumas turmas, então, assim, o diagnóstico é a primeira coisa. A partir do diagnóstico, dentro da metodologia são os círculos restaurativos, mas tanto como a Kay Pranes, tem a Fátima de Bernardes, que a gente conheceu lá do Rio Grande do Sul, que ela que é intérprete da Kay Pranes, ela fala muito das práticas restaurativas. Então, é sempre, na minha escola era muito conteudista, a gente só tinha que dar aula. Tudo que você fizesse proposta não podia, antes de eu ser gestora, claro. Você não poderia fazer nada para os alunos, porque já tinham medo dessa comunidade, né? Assim, por exemplo, numa festa que teve um aluno acabou, né, ferindo o outro com uma faca, então se tinha medo dessa comunidade. A partir desse diagnóstico, claro que eu entrando na gestão, não poderia abrir a escola para a comunidade, porque a comunidade realmente tinha problemas. O que nós fizemos dentro da prática restaurativa? Festas internas, organizados, com muito cuidado, né, com aquele olhar bem... No primeiro ano foi bem difícil, pegamos bebida alcoólica, né, várias intervenções. Aí, como se repete o que eu respondi, o diálogo, a empatia, escola pública, de qualidade, quando que nós vamos nisso? Aí você vai colocando para os alunos, e aí hoje a gente faz festas internas, né, então é o diagnóstico da minha escola. Tem escola que vai poder fazer uma festa para a comunidade, trazer os pais, né, mas eu digo assim, para que isso dê certo, é o diagnóstico. Tem um livrinho que eu trouxe aqui, que foi a doutora Larissa, que a gente fala que é a grande também, né, ajuda a gente. Ela me trouxe esse livrinho aqui, que se chama Construindo Relações e Cuidado, um guia para implementar práticas restaurativas nas escolas, guia 2. Então, aqui tem questionários, sabe, olha, tão fininho e é muito precioso. Você faz o questionário, você faz uma enquete com os alunos, e eu tenho 1.700 alunos. Aí você começa a ter o tom da tua escola, quem é, o que ele gosta, sabe? Então, assim, é muito bacana. Uhum. Então, a minha dica seria isso, é o diagnóstico da escola, da sua realidade, para você poder pensar nessa escola restaurativa. Muito obrigada. Oi, prof, tudo bem? Oi, tudo. A minha pergunta seria: quais os objetivos das práticas circulares no contexto circular? O objetivo, por exemplo, né, quando você faz a capacitação, você pega um guia da Kay Pranes, que é o guia da esperança, são vários círculos. E aí, como eu já coloquei antes, né, o diagnóstico da escola. Hoje eu faço mais círculos de celebrações, círculos de fechamento de ano letivo, de ciclo para os formandos, a gente faz. Então, o objetivo, se tem o conflito, né, eu preciso fazer um círculo de conflito, né? Então, são círculos que são denominados. E nós criamos, que foi a professora Adriana, nós criamos o círculo de meninas, que é para o sagrado feminino, a questão uterina, a questão como que está a sua relação com a sua mãe. Tem o círculo de mulheres. Depois de tanto a gente fazer o círculo de meninas na escola, os meninos começavam a reclamar assim, onde é que as meninas estão indo? A gente também quer. Então, a gente criou o círculo de meninos. Hoje nós temos o círculo de meninos, o círculo dos homens, temos o círculo dos pais, que foi maravilhoso, assim, para os alunos entender quem é esse pai trabalhador, foi muito importante eles ouvirem outros pais, se emocionaram muito, porque muitas vezes eles são os próprios julgadores dos pais, né? Quer que o pai e a mãe façam tanta coisa e não entendem que são pais trabalhadores, né? Também tem o seu cansaço, o seu estresse, e não tem a mesma escutativa, às vezes, que a gente vai ter com eles, né? Então e a gente pretende fazer os círculos comunitários, né? Mas ainda a escola, já viu, né? Ainda mais com a pandemia, bom, eu não posso nem falar assim da pandemia o que gerou, né? A gente ficou bem assustado quando voltou,
porque as crianças voltaram muito ansiosas, muito crises de pânico, muito choro, muitos perderam. Falou Só teve o bastante, caso né? Isso, só teve o caso de uma aluna que perdeu o pai e a mãe, assim que foi, mas a maioria perdeu o pai, a mãe, os tios que eram próximos, a avós, então eles voltaram muito vulneráveis também, muito, sofrendo muito com tudo isso. Então, nós tivemos que fazer esses tipos de círculos de acolhimento. Então, quando você vai para uma capacitação, você aprende, e nós, na realidade, o Borel, talvez, digamos, a gente conquistou mais esses resultados tão incisivos, porque a gente foi criando outras estratégias também, não só com os círculos, né? Mas qualquer problema, vamos parar. Por exemplo, dos agentes 1 que eu posso contribuir com vocês, que seriam os antigos serviços de limpeza, eles eram totalmente violentos, eles brigam porque alguém pegou o balde, alguém pegou o pano deles, alguém pegou a vassoura. Qual que foi uma das falas que marcou muito a gente num dos círculos que a gente fez com eles? Quando tem aniversário dos professores, os professores falam o seguinte: sobrou bolo, pode mandar para elas. Então, imagina, né? E a gente nunca percebeu. Então, na concepção do professor, olha, eu fiz o bolo aqui para meus colegas professores, sobrou, eu vou enviar para elas. Então, olha quanto foi dolorido ouvir isso. Ou quando o professor quer ser muito motivador, o que ele diz? Gente, vamos estudar isso antes de paixão. Nós temos, o trabalho, né? Então, dignificar, você valorar também ser profissional. Então, nós colocamos, né, primeiro, cuidar do trabalhador que ele é marginalizado. Então, a importância, eles também fazem o curso junto com a gente. Então, todo aniversário a gente eles sobem, para tudo, sobe junto com a gente. Então, eles fazem parte. Empoderamos que eles também são educadores, porque eu falava para eles, viu, eu estou aqui na minha sala, estou atendendo, e vocês estão nos corredores. Então, vocês são... Então, ali eu comecei a ver quem entrava com bebida, quem tinha drogas na bolsa, quem era... diretora, tá gaseando. Então, assim, foi tão, tão bom, sabe, a parceria, porque a gente empoderou. A gente trouxe ele para nós, né? Trouxe junto no projeto, né? E o curso da CNV, porque elas eram muito violentas entre elas. Elas achavam, mas olha, a outra não muda, a outra continua fazendo igual, então ela não se apropriava. Então, uma dica que eu dou é fazer o curso da comunicação não violenta, que é maravilhosa, te dá muito quanto a gente é violento. Quando a gente, mesmo, né, eu fiz o círculo das mães, digamos, o quanto que eu era violento com os meus filhos, porque a gente quer que vença, quer que seja o melhor, quer que seja a gente, né? Então a gente briga, né? Mas eu falo isso para os meus alunos, eu sei que vocês são gente, porque a gente tinha mania de dizer isso, né? Para serem pessoas melhores. É um discurso muito vazio para eles. Então, quando você também aprende a falar, ou aprende a conversar, a falar melhor as coisas que você quer dizer, se torna também, né, um grande objetivo. É isso aí, prof. Obrigado. Bom, para a gente concluir essa sessão de perguntas aqui com a professora Claudete, eu gostaria de saber como que a gente pode combater o bullying através dos métodos das práticas restaurativas nas escolas. Olha, o bullying a gente trata, primeiro eu aprendi muito o que é ato disciplinar e ato infracional. Isso é muito importante para uma escola quando ela vai aplicar, porque eu não posso ficar chamando a patrulha ou algo que alguém me ajude se é um problema de disciplina. Então, quando a gente fala de bullying, ele já é um ato infracional, hoje ele é crime, então eu trabalho todas as leis com os alunos, né? Bullying, a questão das redes sociais, direito de imagem, então você coloca para eles o que é crime. E a partir disso a gente trabalha daí os círculos também, né, do empoderamento. Eu trabalho muito com a literatura e música. Então, eu acho assim, ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele está fazendo. Primeiro, você faz uma rodada de conversa, você explica. Então, as várias literaturas que eu peguei para o projeto têm ajudado bastante essa reflexão com os alunos, né? É um tema bem difícil, eu sempre falo, a escola é o lugar mais violento que você tem, porque ela está velada ali nos corredores. Então, quando ele chega nos sextos anos, eu já faço esse trabalho também. E todo o tempo eu falo, né? Um ato infracional. Para esse caso, eu preciso chamar a patrulha, né, se persistir, porque aí você também tem que cuidar, né, não é tudo que é só o diálogo, como eu falei, né, em alguns momentos precisamos sim fazer um boletim de ocorrência, precisamos responsabilizar, né, quando se é um crime. Então, é importante você conversar com os alunos justamente sobre isso. Falo sobre a Lei Carolina Dickmann, acontece muito na escola também, né, os vídeos que vazam das meninas, né, que estão namorando, então a gente
trabalha muito sobre a lei. Eu acho que a justiça restaurativa contribuiu para isso, para legalizar, para mostrar que existe sim, né? Aquela máxima que fala, não dá nada. Eu falo, dá sim, né? Então a gente está olhando para isso vai ser olhado com maior empenho e a gente vai conversando. E aí os círculos, né, para resolver aqueles conflitos dentro da sala de aula. Certo, prof, muito obrigada. Então, seria isso, né, meninas? As perguntas que nós tínhamos, nossas dúvidas. Queremos agradecer à professora Claudete por disponibilizar um pouco do seu tempo nesta manhã e nos passar o conhecimento. Muito obrigado, professora. A gente que agradeço, estou à disposição para qualquer coisa. Obrigado. Obrigada, professora, por compartilhar seus conhecimentos, suas experiências com nós. Obrigada. Disposição para mostrar o projeto. Certinho, prof. Muito obrigada, então.